Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 630 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, né? Analítica, crítica, propositiva, nesse momento tenebroso e difícil que vamos superar, que o Brasil está vivendo, mas sempre aqui defendendo o Estado Democrático de Direito e a Constituição, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês sempre muito bem fazem, a página dos comentários. São centenas, milhares de comentários. Muito obrigado mesmo, né? No canal nós postamos a entrevista hoje logo cedo do cientista político, professor titular da Unicamp, professor Eliezer Riso de Oliveira, discutindo a questão militar no Brasil, um dos grandes especialistas sobre a questão militar no Brasil. Vale a pena vocês assistirem a entrevista, vão aprender muito. E acabamos de fazer quase agora, vamos postar amanhã logo cedo, uma brilhante entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, que presidiu também a corte, né? Tem uma grande formação jurídica, um constitucionalista de mão cheia, foi uma conversa muito produtiva, muito rica em conceitos e explicando organicamente a Constituição. É muito boa a entrevista, nós estamos postando amanhã logo cedo, e é um aprendizado, é uma aula magna para vocês. Assistam, que vocês vão aprender muito, foi um papo muito gostoso, e sempre com a perspectiva das nossas entrevistas. Quem fala é o entrevistado, e não o entrevistador. No Twitter, vocês podem me seguir. Antes preciso me lembrar, criamos o clube. Pô, o clube está muito bacana, eu gosto muito, anoto aqui sempre conteúdos, coisas para fazer, coisas que eu gosto, né? E para a gente ir alimentando o clube, é o clube de membros. Se vocês olhem lá, tem lá em azul, clube de membros, clique ali, clique, tem todas as informações, tem muita coisa bacana, coisa legal, que vocês vão gostar. Eu estou gostando muito de fazer o clube, espero que vocês gostem também. Clique lá em clube de membros, tem todas as informações. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. E sempre lembro que é para dar aquela coisa mais tranquila, né? Vocês podem acessar lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que aí fica mais leve, tem uma série de coisas interessantes para vocês verem, né? Para também a gente descansar um pouco, descansar e aprender, né? Vendo aquelas belas imagens que aparecem sobre arquitetura, uma série de coisas que são bastante interessantes. Bem, vamos lá então. Eu estou, claro, muito preocupado, acho que todos, os democratas estão, quem não estão são os nazifascistas, os bolsonaristas, aqueles que se apropriaram indevidamente do verde e amarelo, e eu já sugeri, faz parte até de uma campanha, sabe? Que é o seguinte: eles retirarem o verde e amarelo, que não é deles, é do Panteão Nacional, e coloquem corretamente o que eles são. Desse lado, uma sugestão ao garfo, por exemplo, ao tocha, essa turma. Aqui é a suástica, tá? E aqui o fátio. Aí fica perfeito. Não use o verde e amarelo, né? Retire as mãos ensanguentadas de 600 mil mortos, de traidores da pátria, como são esses que advogam, que sustentam esse governo genocida, tá bom? Essa é uma sugestão, uma campanha educativa. Tá bom? Vamos lá, então. Bem, eu estou realmente muito preocupado, tenho conversado com muita gente, as pessoas estão vendo que a situação, cada dia, ela é mais grave, e é algo que nós já tínhamos apontado aqui. Amanhã é o Dia do Soldado, 25 de agosto, né? Renúncia, há 60 anos atrás, renúncia de Jânio Quadros, logo pela manhã, né? O Dia do Soldado, ele vai querer fazer um pronunciamento. Aqui está um cidadão que é chamado presidente de Guiné-Bissau, Bolsonaro africano, jeito ridículo, patético, um outro chamou de irmão, para o cara ser chamado de Bolsonaro africano, vocês imaginam como deve ser o cidadão. E lembrar que Guiné-Bissau, foi a primeira das colônias africanas portuguesas a se transformar em país independente. A luta foi histórica, né? Personagens tão importantes de Guiné-Bissau, lembrar a ação de Paulo Freire lá em Guiné-Bissau, tanta coisa bacana, e agora, né, tá esse elemento lá com o presidente, recebido aqui com grandes honras, tal, pelo Bolsonaro, que nem sabe onde fica Guiné-Bissau, vale destacar. Bem,
ele vai aprontar alguma coisa no Dia do Soldado, vai mandar mais um recado, é um ensaio geral para o golpe de Estado, agora, no dia 7 de setembro, que está sendo planejado pelos criminosos. Os criminosos da Constituição, os traidores da pátria, genocidas, e Bolsonaro, que é um miliciano, um bandido, conhecido como ladrãozinho entre os oficiais generais, que agora muitos lambem as botas do Bolsonaro, né? O mal militar, imagina o mal militar dirigir as cerimônias do Dia do Soldado. O mal militar é a expressão, a denominação dada a ele por Ernesto Geisel. Bem, ele está preparando o ensaio para o golpe do dia 7. E se não for no dia 7, é a progressão dessa instabilidade, tensão. Este homem não pode estar na presidência do Brasil no processo eleitoral do ano que vem, sob o risco de termos uma guerra civil. Qual é a saída? Só uma, ao que determina a Carta de 88, que é o impeachment. Se ele quiser renunciar, renuncie, o problema dele. A questão, registra, ele está caminhando para o golpe de Estado, né, para impor aqui uma ditadura aqui no Brasil. E tudo que nós falamos lá atrás está batendo com os fatos. As PMs, nem precisa falar. Quantas vezes nós falamos que elas estavam insubordinadas? Vocês já perderam a conta, né? E os fatos vão cada vez reforçando mais. O episódio aqui de São Paulo, de um comandante da ativa, não é? Alguém que está na reserva, né, na região de Sorocaba, perdeu lá o comando, tal, mas mostra que a insubordinação presente na maior a maior polícia militar do Brasil, que é a polícia de São Paulo, que é grave, muito grave. O governador agiu corretamente, mas vamos ver as consequências. Estou muito preocupado. E as outras PMs se espalhou isso como vírus, né? Hoje, todas as PMs, elas estão, ou quase todas, ideologicamente, não funcionalmente, mas vinculadas ao Bolsonaro. E é claro, é patente, basta ver as redes sociais, que eles estão apostando no golpe de Estado, as postagens, tudo o que viola, inclusive, o regulamento militar das polícias, disciplinar das polícias militares. E tem uma tal de AMI Brasil, que eu nem sabia que existia, Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Não sei quem é, não sei se ela tem importância ou não, mas o que é grave é que um documento assinado por um coronel da PM lá do Distrito Federal, que está na reserva, né, e tem uma interpretação absurda da Constituição e do ordenamento legal, e diz o seguinte: as polícias militares serão automaticamente convocadas pela Força Terrestre Federal para atuarem nesse contexto como força auxiliar e reserva do Exército. Uma interpretação aqui sui generis, que elas estão ligadas diretamente ao Exército, o que é um absurdo. Elas são ligadas diretamente aos governos estaduais. Foi durante a ditadura, eles usam uma legislação aqui, que é da ditadura, a inspetoria, tinha lá uma inspetoria federal, lá de polícia militar, inspetoria geral, né, das polícias militares, que eram vinculadas a Brasília, todos os comandantes das polícias estaduais militares eram militares, né, o Figueiredo foi, inclusive, comandante aqui em São Paulo, no final do mandato do Adhemar, que era já governador o Laudo Natel, e assim por diante, né? Isso daqui é muito grave, porque eles estão dizendo aqui que a relação deles é direta com o Exército, é um verdadeiro absurdo, né? E diz o seguinte: os militares estaduais, perante a bandeira brasileira, e falam lá uma série de coisas, de banalidades, que isso aqui é tudo papo furado, né? E o que eles estão dizendo, portanto, é que a relação que eles têm é direta com o Exército e não com os governadores. E afirma o seguinte: as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado e não de governo. Ele não sabe, o cidadão não sabe distinguir uma coisa de outra, mas tudo bem. Vamos em frente. Configura crime seu desvio de função constitucional ou emprego público. Todas as atribuições estão previstas. Não, crime é o que o senhor fez. Isso daqui é insuflar a desobediência, quebrar a hierarquia, né? Isso é grave, são crimes, para mim, e tenho dito isso, disse no UOL, que inclusive está aí, disse aqui nesse nosso espaço, quão importante é isso e quão grave é uma ação desse tipo, porque você está violando dois princípios basilares de qualquer organização militar: a obediência e a hierarquia. Portanto, é inegociável esses dois princípios militares. O que está sendo feito aqui não importa para mim, na minha leitura, que está na reserva ou na ativa, é caso de prisão. O Pazuello está fazendo mal danado.
além de ser responsável por mais de 250 mil mortes, né, no momento que eles transformaram o Ministério da Saúde em um órgão de corrupção, eles estavam lá não para comprar vacina, mas para receber propina, e ele era o chefe dessa quadrilha, quando estava lá, esse criminoso que desonra a farda do Exército, ele não ter sido punido por aquela manifestação no Rio de Janeiro, o reflexo está agora. Isso, se eles falam, mas se no Exército pode, porque nas PMs não pode também. E as PMs já têm uma história pouco louvável em termos de obediência, de quebra de hierarquia. Vide o episódio, por exemplo, do Ceará, mas não só episódios na Bahia, e eu poderia repetir uma série de outros episódios gravíssimos. Tal. E o Bolsonaro está desenhando, conseguiu já avançar o peão. Aqui não é o Gambito da Rainha, a série lá, mas avançou. Pode ser uma abertura Rui Lopes, P4R, fazer a defesa siciliana, etc. Tal, mas a questão que se coloca aqui é claro, ele está avançando. Como sempre eu disse, 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás, e muitas vezes 2 à frente e nenhum atrás. É assim, isso está se reproduzindo, né? E nós estamos assistindo passivamente a destruição da democracia brasileira. Ele vai ensanguentar o Brasil. É esse o plano do genocida, é esse o plano do criminoso, do bandido que ocupa a presidência da República. É isso. E hoje, isso, dos últimos dias, vai reforçando. O editorial do Estadão, vai lembrar, está excelente, leiam, viu? Está muito bom, muito bom. E o que está sendo planejado aí é claramente ocupação de Brasília, e tem um pessoal lá dos agrotrogloditas, que não é o agronegócio, os agrotrogloditas que estão financiando também isso. E empresários que financiavam fake news também estão dando grana. Esses criminosos, que graças a Deus estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, né? E um monte de pilantras aí que estão de aparecer, inclusive tá farto noticiário mostra isso, né? Nas redes, basta passar pelas redes, que estão financiando o golpe, a tomada de Brasília, a tomada de Roma, como Benito Mussolini em 1922. Na Itália. Aqui é a mesma coisa. Eles querem criar uma situação parecida, semelhante ao que ocorreu na Itália. E claro que as condições históricas eram outras, etc., mas não interessa. Eles estão fazendo o mesmo tipo de movimento, quebrando as instituições e tomando à força o aparelho de Estado. E a perspectiva é a invasão do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro quer, o criminoso Bolsonaro quer a invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal. É simbólico para os nazifascistas fazer isso, porque é o STF que é o guardião da Constituição. E o grande ódio que ele tem, um nazifascista, não é democrata, é evidente, e tem ódio da Constituição de 88, é atacar o Supremo Tribunal Federal. Claro que não vai ser ele. Ele manda lá uns fanáticos, é isso, e criar um incidente grave envolvendo ministros, invadir prédios públicos, também em Brasília, e não só, em vários estados, nas outras 26 unidades, tirando Brasília, as outras 26 unidades da federação, criar incidentes em relação a prédios públicos. E, se possível, confrontar com aqueles democratas republicanos que vão dizer não a esse golpe. Não vão aguentar de ver nas ruas as bandeiras nazistas, falsamente travestidas da bandeira nacional. São nazistas, né? E isso tem de ser respondido, ou seja, o caos que ele quer produzir está aí. As PMs estão insubordinadas. Tem os decretos de armas que permitiu terem armas e mais armas espalhadas pelo Brasil. São milhões. E armas pesadas, hein? E armas pesadas, né? Por outro lado, as Forças Armadas, uma fração, eu acho que é a fração menor, posso estar errado, que vai tentar entrar nessa aventura, que eu não creio que a maior parte das Forças Armadas vão seguir uma aventura golpista, a não ser que ele crie as condições de caos. É isso que eu estou insistindo. Invadir o prédio do Supremo, tem incidentes, mortes, tem incêndio de algum lugar, em cima tem confronto, e aí abre as condições para, e vamos lá, para o quê? Estado de sítio. Né? Tem o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Vamos lembrar, isso está na defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de Defesa, artigo 136, né? Com vários parágrafos, etc., e o Estado de Sítio, artigos 137, 138 e 139.
O estado de sítio diz o seguinte, e isso aqui é muito importante. O presidente da República pode ouvir, é o artigo 137, tá? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, ouvidos somente, tá? Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, que seria o caso em tela, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Seria a primeira parte, né? Comoção grave de repercussão nacional, porque o outro é o, não é e. Perfeito? Aí vem o presidente da República, parágrafo único, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinados do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Essa é a redação. Maioria absoluta, você pode entender, tudo bem, 50% mais um, mas você pode, dos 513, ou somando mais os 81 senadores, que fala Congresso Nacional. Pressupõe-se uma reunião conjunta? Não sei, isso não está claro na redação. Né, e não há uma lei complementar. Por outro lado, significa a maioria absoluta dos presentes na sessão que tenha quórum, né, e que aí tem a maioria absoluta também não é, que é uma outra questão para nós pensarmos. São questões complicadas. Né? A 138, o decreto de estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que serão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º, o estado de sítio, no caso do artigo 137.1, que seria o caso em tela, não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogados e cada vez por prazo superior, né? 30 dias. Não vou continuar o resto, porque o resto se refere à questão de guerra, que não é o caso. Vamos lá. Parágrafo 2. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Isso no caso, entenda-se, de recesso, né? Não é o caso em tela agora. Parágrafo 3º, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. 139, na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Olha que medidas. obrigação de permanência em localidade determinada. 2, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Restrições relativas, hein? Até a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. 4, suspensão da liberdade de reunião. 5º, vocês estão vendo, busca e apreensão em domicílio. 6º, intervenção nas empresas e serviços públicos. 7, requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições a difusão de pronunciamento de parlamentares, etc. Tal. Aí vem os artigos 140 e 141, né, que diz que o Congresso Nacional vai designar uma comissão para acompanhar o estado de defesa ou o estado de sítio, e isso está no 140, e no 141, cessado o estado de defesa ou de sítio, cessarão também seus efeitos, tal. Lembre-se o seguinte, o estado de defesa, que não é o caso que eu li, que antecede, o estado de defesa, diz o parágrafo 6º do artigo 36, diz o seguinte, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento. Né? No caso do estado de sítio, não há prazo para que seja apreciado o decreto. Estranho, né? Mas é um problema de redação. Se eu estiver errado, pode me corrigir, mas estou fazendo uma leitura literal. No caso de estado de defesa, o parágrafo 6º do artigo 136 é claro, o Congresso Nacional, apreciará o decreto em 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. No caso do estado de sítio, não há prazo. Todas essas questões deveriam ter, evidentemente, sido regulamentado por legislação complementar, porém, não o foram. Uma possibilidade que está colocada. Tem o caos, um incidente, tentativa de incendiar um prédio, morte, conflito, impõe o estado de sítio. E aí, tropa na rua. E com tudo isso que está colocado aqui,
com tudo isso que está colocado aqui. Você tem que permanecer em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados de preso comum, suspensão de liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, restrições que vão envolver a questão da correspondência, sigilo de comunicações, liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão, intervenção das empresas de serviço público, requisição de bens e etc. E é claro que deixa de lado uma questão vital, que aí caberia ao Legislativo e ao Poder Judiciário, que diz o artigo 5º, o 44, inciso 444. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Exatamente o que vai acontecer dia 7. Exatamente, é crime. Vou repetir. Artigo 5º, inciso 44. Podem acessar, que está no Google, vocês vêem na hora. Vamos lá. Constitui crime inafiançável, então essa turma aí, e imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Está aqui. Eles são criminosos. É um crime inafiançável e imprescritível. Está aqui. Então, vai ser o artigo 5º, 44, ou antes, ele vai tomar iniciativa no jogo, né? E vem impor o estado de sítio. E tem esse pequeno problema que eu detectei, que eu afirmei aqui sobre a questão da aprovação do Congresso ou não. Em suma, é uma situação gravíssima, gravíssima que nós estamos vivendo. Um momento que eu, sinceramente, não sei como isso tudo vai terminar. Que vai ter um legado negativo, por muito tempo vai ter. O Bolsonaro é a maior tragédia da história do Brasil. A maior tragédia da história do Brasil. Ele vai deixar um legado de famílias destruídas, de choques, de amigos, em locais de trabalho, tudo. Ele fomentou o ódio. Este homem é do ódio, este homem é criminoso, é cruel, covarde, mas cruel, criminoso. Ele vai destruir a economia nacional, e o está fazendo no que ele pode. Destruiu a educação. Basta ver o Beócio, que está lá no Ministério da Educação. Destruiu a ciência e tecnologia, com o Beócio que lá está. Destruiu o Estado Democrático de Direito, as instituições, os valores determinados pela Carta, que ele odeia tanto e nunca leu, porque a Carta ela é claríssima, né, sobre quais são os princípios nossos fundamentais aqui, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a soberania, está tudo aqui, tudo que ele odeia, né? Por exemplo, o artigo 3º, inciso 1º, olha, é o primeiro, hein? Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo isso ele está destruindo. Tudo isso vai deixar um país destruído. 600 mil mortos da pandemia e mais. Ele quer a guerra civil, ele precisa de mais sangue. Bolsonaro quer sangue. Bolsonaro quer a morte. Bolsonaro é a morte. É a morte. E ninguém está vendo, e tudo que nós estamos vendo nesse espaço vai ocorrendo. Alerta não falta. São alertas. Invadir o STF é a cereja do bolo do nazifascismo bolsonarista. Criar um incidente grave em Brasília ou em capitais, especialmente em São Paulo, leias, registros, é a cereja do bolo para esses criminosos, para dar essas condições de ter produzido o caos e aí impor o que determina, no caso constitucional, momentos de perturbação, porque a Constituição é uma Constituição democrática, um exemplo para o mundo. Essa é uma das constituições mais importantes hoje no mundo, é a nossa. É para justamente, portanto, aqui, o que reza, o que está aqui, é para garantir as instituições, a democracia, a liberdade, o Estado Democrático de Direito, é isso. Não é para proteger nazifascista. E eles usam a Constituição para destruí-la, tal qual o Hitler fez na Alemanha. E eu tenho insistido nisso, mostrado isso sistematicamente. Então, essa questão da invasão de prédios públicos em Brasília e nas capitais é algo que está presente. Eles estão arquitetando o caos. As PMs esses PMs, vocês acham que eles vão, os que estão da reserva, por exemplo, eles vão desarmados à manifestação? Vão armados e querem um incidente. Eles querem matar.
Bolsonaro é a morte. Bolsonaro vive da morte, ele tem ódio da vida. É isso que eles estão produzindo aqui, é isso. E vão levar quebra na hierarquia e obediência, claramente, das Forças Armadas. Basta você fazer um levantamento dos órgãos de informação, todos os estados, isso está ocorrendo, basta seguir as redes sociais. Eles vão produzir o caos. E quem está arquitetando esse crime contra a nacionalidade é o maior assassino da história brasileira, Jair Bolsonaro. É ele que está arquitetando tudo isso. É ele, é ele. A questão que se coloca é se vamos ter de esperar ele cometer o crime para daí usar das armas constitucionais, dos instrumentos determinados pela Constituição Cidadã. Né? E aí, ninguém vai falar uma poliana de plantão, vamos abrir então um processo de impeachment depois dele ter criado o caos? Não. Aí ele tem de ser retirado. Como? Insisto, nesse espaço, nós somos os primeiros a falar nisso. Aí tem de ter uma interpretação original da Constituição. Uma interpretação original da Constituição. Uma combinação de artigos, e a Constituição é fundamental para isso. Por exemplo, insisto, artigo 5º, inciso 44, leiam. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Na medida em que o Bolsonaro insufla esse crime, ele não, e é imprescritível e inafiançável, ele não pode continuar na presidência da República. Nem entra a Lei 1079, nem precisa. Claro que pode encontrar, nós encontraremos lá na Lei 1079, e também não precisa nem a Constituição, já está aqui, quando refere-se ao impeachment, entenda-se, né? Já está aqui. Tem que ter uma outra intervenção, ou seja, reunir o Congresso Nacional e destituir o presidente da República. Ponto final. Aí você vai dizer assim, mas quem assume? O vice-presidente da República, pela ordem determinada pela Constituição. É isso, que acabou. Né? Acabou. Ou seja, nós temos de respeitar nosso ordenamento legal. Ele quer a invasão do Supremo, ele sonha com isso. Um homem que espalha armas pelo Palácio da Alvorada, e ele diz isso, inclusive um embate travesseiro, espalha armas, diz que ele tem várias armas, ele diz, esse homem, quem é esse homem? Nós estamos falando de alguém que era sócio de um marginal, do capitão Adriano, esse capitão expulso da PM do Rio, eles eram sócios em negociações, ele colocou a mãe do Adriano, a mulher do Adriano durante anos, sem trabalhar, funcionários fantasmas do gabinete do filho, mandou procurá-los para esconder o Queiroz. Esse homem é sócio de criminoso, é um miliciano, é um assassino. Ele quer destruir o sonho dele é a guerra civil, ele quer destruir. E se para nós isso é uma tragédia, para ele não. Ele está sorrindo de orelha a orelha. Ele quer sangue. Ele quer a guerra. Nós queremos a paz. E o caminho da paz é o que determina a lei. O ordenamento legal, a Constituição. Então está muito claro aqui. Amanhã ele vai dar mais um sinal, né? E vai partir por 7 de setembro em marcha. As PMs, eles estão alugando ônibus, tal, vão fazer uma grande marcha sobre Brasília. Isso vai ter incidentes, claro que vai ter, nos acessos, em Brasília, e aqui em 7 de setembro, por exemplo, na cidade de São Paulo, Avenida Paulista. Olha, também aqui, hein, se eles resolverem acampar e não sair da Avenida Paulista, e aí? E aí? E se invadirem prédios públicos aqui em São Paulo? E se forem em direção ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, a prefeitura, no Viaduto do Chá? Eles são capazes de tudo. Eles são capazes de gente fanática. É gente fanática. Está em outro mundo, da irracionalidade. Eles estão em outro mundo. E insuflados por um criminoso que é presidente da República. É esse o cenário que nós estamos vivendo. E com rádios e TVs, concessões públicas, insuflando. E perderão a concessão, hein? Quando virar, nós vamos virar essa parte. Eles têm de perder as concessões de TV e rádio. Não é possível, porque eles são sócios dessa tentativa de golpe nazifascista. Nós não podemos deixar esses criminosos, porque são criminosos, com concessões de rádio e TV, insuflando o povo contra as instituições, contra a Constituição, contra o ordenamento legal, contra os poderes constituídos, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional. E eles estão insuflando, sim,
porque eles estão recebendo muito dinheiro, mas muita grana. Não é só o que apareceu aqui, não, eles estão recebendo dinheiro fora do país, porque aí tem uma vinculação com os rastaqueras. Tem um grande esquema criminoso. E nós estamos aí aguardando. Muitos falam assim, vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer, vamos empurrar com a barriga. Não é assim. A questão está aí. O legado que o Bolsonaro vai deixar é a destruição do Brasil. Lembra Hitler, como eu falei no final da Segunda Guerra Mundial. Na retirada dos países, vão destruindo tudo. Muitos comandantes de exército recusaram fazer isso, o caso de Paris, por exemplo, né? Mas quando chega na Alemanha, eu citei o Speer, né? E ele dá ordem, o Albert Speer, está nas memórias, leiam lá, que eu acho que é a melhor das memórias daqueles que participaram dessa tragédia, desse horror, que é o Terceiro Reich, que ele se recusou a cumprir a ordem de destruir toda a Alemanha, toda a infraestrutura. Não fez, e disse a Hitler 2 dias antes dele suicidar, segundo ele. Né? Então, a questão que se coloca é essa, é esse o cenário. Ele está fazendo a mesma coisa aqui, destruindo o país. Né? Depois de mim é o quê? Vai ser o dilúvio? O que vai ser? O que vai acontecer? A destruição de tudo? Não. Não, nós temos que reagir. E a nossa reação é diferente da deles. A nossa moral é diferente da deles. A moral deles é o Pazuello, a filha recebeu auxílio emergencial. Sim. E quantos militares não receberam? Né? Mas o Pazuello, a filha dele. Isso. Né? Essa é a moral deles. Mas os nossos instrumentos são outros, é a Constituição. Tem o dia 12 de setembro. Vamos esperar que até lá o Brasil ainda esteja sob vigência da Constituição de 88. Nós não estamos exagerando, mas no dia 12 temos que estar em São Paulo, Avenida Paulista, Rio, Potosí, Copacabana, Brasília, em frente ao Congresso Nacional, em dezenas de cidades pelo Brasil, nos manifestando contra essa tragédia aí que nós estamos assistindo. Né? É isso. Né? É isso. O cenário, infelizmente, eu estava conversando com outras pessoas hoje, e alguns falaram, mas você já tinha falado isso lá atrás, há muito tempo. Eu falei, o caminho era esse, porque você tem de entender o momento como parte do movimento da história. E aí você faz a fotografia daquele momento, analisa as contradições, tentando entender o processo e apontando tendências. Por isso que nesse espaço nós temos o hábito, é quase mais do que hábito, é um compromisso que nós temos com vocês. Não temos rabo preso com ninguém, com nenhum partido político, com nada do que está aí, temos o rabo preso com a Constituição, com vocês, com o Estado Democrático de Direito, com as liberdades democráticas. Isso tem um preço. Não pensem que é fácil, não. Eles continuam nos atacando, nos ameaçando, fazendo assédio judicial. Isso é gente que tem muito dinheiro. Eles acham que compra a justiça. Doce ilusão, não vão conseguir comprá-la. Mas eles acham que é possível comprar. São gente que não tem princípio, gente ressentida, gente que tem problemas emocionais graves, psicopatas, gente que tem ódio ao conhecimento, à cultura, à pluralidade, à sociedade do século XXI. Eles vivem de um passado que nunca existiu. Eles não conseguem entender as complexidades do que nós estamos vivendo. E eles acham que vão parar a história. Não, a história tem seu próprio movimento, vai ultrapassá-los. E de forma inexorável. Se vocês gostaram dessa e de tantas outras lives do meu canal, estão entre os 630 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? Fico muito satisfeito. Isso dá, sabe, aquele alimento para a gente continuar nesse nosso embate constitucional, democrático, né? Plural, que é esse espaço aqui. Né? Indique o canal a uma amiga, um amigo, é muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, né? Diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que nós postamos com o professor Eliezer Rios de Oliveira uma bela entrevista sobre a questão militar no Brasil, um estudioso, professor titular na Unicamp, tem muita coisa publicada, e amanhã estamos postando uma brilhante aula, uma aula magna do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, né, que também presidiu aquela corte, uma conversa muito boa, muito importante, que eu lanço uma ideia, que eu já falei aqui, falei para ele gostou de uma disciplina, ou se preferir, que o conteúdo esteja em conteúdos programáticos de várias disciplinas, pode ser até melhor, educação constitucional, para que desde o ensino fundamental e no ensino médio se aprenda o valor, a importância da Constituição. E o que tem a Constituição, o que reza a Constituição, quais são os seus direitos, seus deveres e a importância dela. Isso é importante que
seja lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Falei com ele. Se vocês lembrar também que nós temos o clube, eu gosto muito do clube, estou super animado, sempre a gente postando conteúdos lá para o clube de membros, cliquem ali, tem todas as informações, certamente vocês vão gostar. Lembrar que no Twitter eu estou no @MarcoAntônioVilla, Villa Marco Antônio Villa. Lembrar que no Twitter eu estou com @MarcoAntônioVilla oficial, estava trocando as coisas, tanta coisa, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br, né? Lá tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar, o que é fascismo, né? Tem todas as informações também, e lembra aí já para uma coisa mais tranquila, né? Para a gente ver uma série de outras coisas. Acessem lá, vocês vão gostar, no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, tá lá, tem umas coisas bem bacanas para vocês verem. Eu gosto muito também. É isso, nos encontramos amanhã. Até!